Salve, gente, estamos de volta. Fazer um vídeo diferente hoje. Eu já falei isso mais de uma vez nos meus vídeos, que o canal não é sobre o Code. Infelizmente, as pessoas só procuram informação sobre o Code. E as pessoas estão tão preguiçosas que nem a informação que elas procuram, elas não conseguem, não têm a capacidade de assistir o vídeo até o final, na íntegra, né? Até o final não, do começo até o fim, na íntegra. Então é uma preguiça mental que estamos sofrendo, né? O povo vem sofrendo de preguiça mental, eu acho que desde sempre, né? Mas enfim, hoje, nos dias de hoje é mais característico, é mais notório isso. A gente percebe com mais facilidade que as pessoas estão muito preguiçosas, não querem usar a cabeça. E é sobre isso que eu queria falar. Eu tenho visto, muitos vídeos, né? Nem tenho visto muitos vídeos, mas tenho visto muitos comentários, tenho visto muita gente falando sobre ditadura. E isso me incomoda muito, porque não é questão de ser contra ou a favor, porque se você, não importa qual seja a sua ideia, você tem direito a ter sua opinião, você pode ser a favor de uma coisa que eu acho péssima, ninguém é o dono da verdade, então você pode ser a favor da ditadura, até aí não tem problema. O problema é que eu percebo é que os jovens, muitos jovens, estão a favor da ditadura porque eles não sabem o que foi a ditadura, e é sobre isso que eu quero falar. É sobre a informação, não é sobre a sua opinião, não é? Eu sou contra, eu sou a favor, não interessa. O que interessa é o que é que você sabe sobre a ditadura. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Normalmente, quando eu vejo um jovem falando da ditadura, ele fala muitas coisas que não é verdade. Ele fala, por exemplo, que o Brasil estava muito bem. Não estava. Eu vou depois explicar o que significa isso, mas não estava tão bem quanto você acha. Ela fala também que tinha tranquilidade, que as pessoas andavam na rua com tranquilidade. Também não é verdade. Não é bem assim. Não estou dizendo que era violento como é hoje em dia. Não havia essa violência não. Mas a violência não é... A nossa violência de hoje em dia não é resultado do fim da ditadura. Também não vou falar isso não, que isso é muito complexo. É resultado de uma série de fatores. Então não se iluda achando que a ditadura vai acabar com a violência. Não vai. A violência não é resultado direto do fim da ditadura. Não é, tira isso da cabeça. Bom, acho que já está bom. Já estou falando demais, vamos lá. Mais de um jovem que eu vi falando sobre a ditadura cita, tem até um vídeo, não lembro quem é o cara, tem um canal do YouTube que o cara bota o avô dele para falar. E mais de um jovem faz exatamente a mesma coisa. Cita o avô. Qual é a intenção desses jovens? É dizer o seguinte, eu vou dar voz aqui a alguém que viveu o período da ditadura. Porque se a pessoa viveu o período da ditadura, ela sabe o que ela está falando. Não sabe. Não estou dizendo que o seu avô é mentiroso. Não estou dizendo que o seu avô não tenha vivido o período da ditadura. Não estou dizendo que o vídeo do camarada aí que botou o avô para falar seja uma mentira. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que muitas vezes, para não dizer invariavelmente, mas muitas vezes, as pessoas, como nós estamos vivendo agora um período conturbado. A gente não sabe o que está acontecendo. Porque a gente não tem a informação do que está acontecendo de fato. Nós não conhecemos a verdade. Essa é que é a questão. Você fica sempre na dependência de alguém revelar o que de fato está acontecendo, a verdade verdadeira, vamos dizer assim. Vou citar como exemplo o caso da Operação Lava Jato. Tem gente que acha que o problema do Brasil é por causa da Operação Lava Jato. Eu não vou falar quem é a pessoa, mas enfim, tem um camarada aí, um conhecido meu, que ele acha que o problema do Brasil é a Operação Lava Jato, que o Brasil está em crise por causa da Operação Lava Jato. Ele não consegue entender que a Operação Lava Jato só revelou os fatos. O Brasil está em crise por causa da... Não vou discutir também aqui se você é contra ou a favor do PT, mas é uma questão, é um fato, e contra os fatos não há argumento, contra os fatos não há discussão. O PT fez escolhas ruins, não estou nem dizendo que é errado, fez escolhas ruins sobre a administração do país. E é por isso que o país está em crise. Sobre a Operação Lava Jato, ela só revelou o que todo mundo sabe, todos nós sabemos que existe, que é a corrupção. Nós sabemos que existe há séculos, desde sempre. Enfim, você sabe, eu sei, todo mundo sabe que existe a corrupção, então não foi a Operação Lava Jato que provocou a crise, não. O que provocou a crise foi a corrupção. A Operação Lava Jato só revelou a corrupção, que todo mundo já conhecia, todo mundo já sabia, só foi posto a público. Bom, então esse é só um exemplo de como o seu avô que viveu a ditadura, ele pode não ter conhecimento dos fatos. Ele não é um mentiroso, ele não é um hipócrita, ele não é um canalha, não é nada disso.
Ele só não sabe das coisas, porque não tem como saber. Porque não tem como... No momento em que as coisas estão acontecendo, por exemplo, agora, o Temer acabou de assinar a intervenção militar no Rio de Janeiro. Logo em seguida, ele já falou de criar um ministério, um novo ministério. Ministério da Segurança Pública. Isso é só meu ponto de vista, ninguém precisa concordar. No meu ponto de vista, isso é um contrassenso, é um absurdo, porque o país está em crise, estamos com problemas, não há dinheiro para nada e o cara vai criar um ministério. Isso é um absurdo. Já tem gente que vai mais além do que eu estou falando, e tem gente que dizendo que, na verdade, isso é uma teoria da conspiração, que o Temer está criando um novo ministério para gastar milhões, para comprar votos para sua reforma da Previdência. Entenderam? O Temer criou a intervenção militar no Rio de Janeiro só para depois criar o ministério, só para depois comprar votos para sua reforma da Previdência Social. Não vou nem entrar no mérito, não vou discutir isso, não vou debater isso. Eu quero voltar de novo lá para a questão dos fatos. Então o camarada coloca lá o avô dele para falar como era bom no período da ditadura. Eu acabei de assistir um vídeo agora do Eduardo Bueno, um cara que fala sobre história, muito legal, assistam os vídeos dele, procurem aí, eu acho que o nome do canal é Não Vai Cair no Enem, ou Não Cai no Enem, enfim, procurem por Eduardo Bueno. O cara fala de história de uma maneira mais relaxada, mais descontraída, e é muito interessante o canal dele, então assistam se puderem. Então, num dos comentários, o cara falava sobre ditadura, o Eduardo Bueno estava falando sobre a ditadura, e nos comentários vinha uma série, o que mais me assusta é que são jovens, são pessoas muito jovens e fazendo comentários muito radicais. Eu queria muito que você jovem que está me assistindo agora, pense nisso. Ser radical nunca é bom, nem para um lado nem para o outro. Seja ponderado, seja razoável. E antes de emitir uma opinião, antes de dar uma opinião sobre qualquer assunto, procure conhecer o assunto. Vai estudar de verdade. E pelo amor de Deus, quando eu digo estudar de verdade, não é só assistir YouTube como eu. Eu posso falar o que eu quiser, não tenho compromisso com nada. Não é só assistir YouTube, não é só ler Facebook e muito menos distribuir, repassar fofoca de WhatsApp. Porque isso não é informação. YouTube não é informação. Facebook não é informação. O WhatsApp também não é informação. Então vamos lá, gente, vamos pesquisar. Pode usar a internet, não tem problema não. Mas pesquise instituições de respeito, instituições sólidas. Não vai em qualquer site. Tem um site aí, esqueci o nome do site, queria lembrar agora, mas enfim, tem muito site aí, tem site que é da direita, tem site que é da esquerda, tem site que é pró, tem site que é contra, mas os sites não têm compromisso nenhum com nada. Eles não são uma instituição, tipo uma empresa, tipo uma ONG, uma organização, não, é a opinião de um cara, como eu tenho meu site, odeioaglobo.tk, por favor visitem. Eu não tenho compromisso com nada. Eu posso falar besteira que eu quiser, eu posso inventar bobagem que eu quiser, que eu não tenho compromisso com nada. Então é isso que vocês têm que enfiar na cabeça. Antes de falar sobre o assunto, procurem as informações oficiais. E quando eu digo oficial, não quero dizer, eu falei isso uma vez num vídeo, o cara falou assim, ele não falou diretamente livros do MEC, mas ele postou um videozinho que mostrava um vídeo de livros do MEC e falava de educação pública, como se o único livro que tivesse à disposição fosse os livros do governo, livro da educação pública. Não é verdade. Vai procurar que você encontra. De novo, falei demais, mas isso é muito importante, é muito válido. Procure informação. Vá numa biblioteca, vá numa livraria, procure conhecer. Tem livro para todo tipo de gosto. Leia mais de um e leia mais de uma opinião. Não fica só procurando livro que concorda com o que você diz, não. Procura também os livros que são contra o que você diz, como eu faço. Eu assisto vídeo de pessoas que discordam, que não pensam igual a mim, justamente para ver o que elas dizem. Isso é muito importante, vocês precisam aprender a ser razoáveis, a ouvir a opinião de um e de outro, para pensar sobre o assunto. Outra coisa, pensar, usem a própria cabeça, não fiquem repetindo coisas que vocês ouvem no YouTube, porque tem muita gente falando besteira por aí. Fugir do assunto, vamos voltar para o assunto. Então, o cara, nos comentários, fala assim, o outro também era mais ou menos a mesma coisa, eu vou falar só do último, que é o que está mais fresco na minha memória. O meu avô, isso é o cara falando, aspas aqui, o cara falando. O meu avô pegou o período da ditadura. E ele fala que a coisa não era tão ruim assim. Porque havia emprego, havia estabilidade, as pessoas podiam andar na rua com tranquilidade, não havia assalto, tantos assaltos, havia assalto, né? Mas não havia tanta violência, enfim, coisas boas. Outros comentários dizem que só é contra a ditadura quem é comunista.
Isso é uma bobagem, né, meu amigo? Vamos lá, vamos pensar um pouco, né? A ditadura, qualquer regime opressor, seja ditadura ou seja o próprio comunismo, é ruim, tá? Então, sempre quando eu falo, as pessoas acham que eu sou comunista. Não entro mais no mérito. Qualquer regime que seja opressor, qualquer regime que seja totalitarista, é ruim, porque ele não permite que você pense. Entenderam? A questão da ditadura é essa. Quem viveu o período da ditadura sabe o que eu estou falando. Quem não viveu não vai saber. Você não podia ter opinião, você não podia pensar. Isso é muito ruim. Então, voltando lá à questão de novo. Meu avô, não sei o quê. Outro fala assim, quem era contra a ditadura eram os artistas que queriam fazer música, falando bobagem, não sei o quê. Cara, um dos maiores artistas que nós temos, que infelizmente os jovens não conhecem, mas um dos maiores artistas que nós temos, um dos maiores poetas que nós temos é Chico Buarque. Para mim é o maior de todos, ele é incomparável, não tem ninguém que chegue nem perto dele, nem Caetano Veloso, nem Djavan, nem ninguém. Ele é extraordinário. E esse cara foi perseguido pela ditadura militar. E tem gente que não conhece a obra dele, mesmo assim dá opinião. Eu aconselho que você ouça o maior número possível de músicas do Chico Buarque, especialmente aquelas que foram proibidas pela ditadura, para ver se você entende, né, por que ele foi perseguido. Não é porque ele queria cantar bobagem, não, pelo amor de Deus. Então essas opiniões muito radicais me incomodam muito, me assustam muito. Tinha mais coisas falando também que... Assim, tinha uma frase que eu achei ótima. A ditadura só foi ruim para esse tipo de pessoa. Vagabundo e ladrão. Que isso, gente? Muito trabalhador... não precisa nem ser trabalhador, muita pessoa, muita gente boa morreu. Procurem saber sobre Vladimir Herzog. Herzog, H-E-R-Z-O-G. Procurem conhecer a história dele. Vladimir Herzog. Procurem conhecer a história do Capitão Lamarca. Enfim, tem tanta história legal para vocês conhecerem que vocês não conhecem, nunca ouviram falar. Infelizmente, o maior problema dessa geração atual, que eu vejo, que eu observo, é isso, é a falta de conhecimento, a falta de cultura. Então procurem conhecer, procurem livros de história, pelo amor de Deus, aprendam sobre o seu país, antes de dar opinião sobre qualquer assunto. De novo, voltando à questão. Então, eu queria falar, eu não sou da idade, provavelmente eu não sou da idade do seu avô, eu tenho 52 anos de idade. Breve 53, mês que vem 53 anos de idade. Então, eu não peguei a ditadura no auge não, eu nasci em 65. A ditadura veio desde 64, um ano antes de eu nascer. Mas ela esquentou mesmo, ela ficou braba mesmo, violenta mesmo, a partir de 68. 3 anos depois que eu nasci. Então eu não peguei a ditadura no auge. E também eu não era ativista. Apesar de ser gostar muito de política já desde criança, inclusive eu era repreendido com frequência por causa disso, eu não era ativista, eu não estava envolvido com nenhum partido. E não peguei a ditadura no auge por causa da minha idade. Então quando eu tinha 15 anos, portanto em 1980, ainda havia ditadura, mas ela não era mais tão violenta como foi nos anos 70, quando eu tinha 5 anos de idade. Porém, mesmo assim, até a ditadura caiu em 1984. O Sarney foi eleito em 1984. Então, nessa época, 80 a 84, eu tinha de 15 a 19 anos. Essa época eu já andava bastante na rua. Eu vou dizer para vocês que o seu avô está enganado. Não é que ele seja um mentiroso, não é isso. É que ele provavelmente não devia sair de casa com frequência. E à noite, como eu saía. Ele já devia ser um senhor de idade, já devia estar cuidando da sua família, dos seus filhos. Então, para ele, 8 horas, 10 horas da noite, ele estava em casa, estava ótimo. Acontece, meu amigo, que eu andava na rua de madrugada. E eu vou te falar, não existe nada pior, sensação pior, do que você andar com medo. Não é medo de bandido como a gente tem hoje em dia, não. Aí alguém vai dizer assim, então não mudou nada. Mudou porque do bandido eu posso dar parte na polícia. Agora, como é que você faz quando você leva um tapa na cara de um policial? Você vai dar parte do polícia aonde? Vocês entenderam qual é a diferença de ter medo de um bandido, que você pode recorrer à polícia, e ter medo da própria polícia, porque você não sabe o que ele vai fazer, o que a polícia vai fazer? Pois é isso aí, cara. Eu lembro de estar dentro do ônibus, junto com meu irmão, nós trabalhávamos com mecânica de automóvel. E eu estava com uma roupa, uma gandola da aeronáutica. Não importa isso, o que importa é, nós estávamos, eu e ele, né, a gente estava sempre meio sujo, porque a gente mexia com graxa. Então a mão, por exemplo, não ficava limpa nunca. E aí, olha o que o cara faz a gente passar dentro do ônibus. Era assim que acontecia. O cara para o ônibus, todo mundo para, o ônibus para, ninguém mais vai a lugar nenhum, para o ônibus, porque o cara cismou comigo, porque eu estava com a gandola da Força Aérea. E aí o cara me levanta e bota o dedinho aqui assim na lapela,
Eu esqueci o nome daquele negócio, não é lapela não, acho que é galardão, sei lá. Um bagulhinho que tem aqui na roupa, uma alcinha. Ele me levanta aqui pela alcinha, me mostra pro parceiro dele lá na frente. Aqui, ó. Aqui, ó. Usando aqui, ó. Roupa, não sei do que lá da aeronáutica. Eu já tava com brevet. Não lembro de que era o brevet, também não interessa. E aí o cara lá na frente fala pra ele assim, deixa ele. Ali na frente a PA pega ele. PA é a Polícia da Aeronáutica. Enfim, isso aí foi um evento, um episódio leve. O cara me fez levantar, me revistou, mandou mostrar a mão. Minha mão estava suja. Ele perguntou por que minha mão estava suja. Deu vontade de dizer para ele, porque eu trabalho. Deu vontade de responder, mas se eu responder assim, ele me dá uma porrada. Porque era assim que funcionava. Não tinha essa... que fala hoje em dia, as pessoas que falam hoje em dia contra os direitos humanos, que eu até entendo, que realmente os direitos humanos parece que só serve para vagabundo. As pessoas que falam contra os direitos humanos não sabem o que se passava antes, quando a ditadura não se preocupava com direitos humanos. Eu vi muita gente levar tapa na cara porque olhou torto para um PM, porque olhou torto para um militar. Os caras tinham o poder na mão. Vocês entendem que isso é muito assustador, isso é muito preocupante. Então, voltando à questão, eu andava na rua de madrugada com medo. Eu trabalhava na rua de madrugada. Nem vou falar o que eu fazia, porque não interessa. Mas eu andava na rua de madrugada trabalhando, era o meu trabalho. Parte do meu trabalho. Quantas e quantas vezes botaram a arma na minha cara e o cara ainda puxa o cão para trás, ainda que é para você morrer de medo. E você sabe que ele pode atirar em você sem problema, porque não vai dar em nada, porque estamos vivendo um período de exceção. Então, cara, pensa nisso quando você falar que é a favor da ditadura militar, principalmente você que é jovem. Porque você tem medo do bandido agora, você vai ter muito mais medo da polícia se voltar à ditadura militar. Desculpa, eu falei bobagem, não é para falar isso. Mas é verdade, isso também é verdade, mas não é isso que tem que falar não. O que tem que falar é o seguinte, preste atenção nisso. O importante é os fatos, não é a minha opinião. Desculpa, eu falei demais, vamos lá, vamos aos fatos. Então, vamos acabar com esse mito de que na ditadura militar havia tranquilidade. Não havia. Só havia tranquilidade para quem estava dentro de casa. Quem estava na rua... Quantas vezes meu pai me chamou a atenção porque eu falava de política na rua? Olha que inocência. Eu tinha 14 anos de idade quando o Figueiredo assumiu, mais ou menos. Era por aí, não lembro mais que idade que eu tinha não, mas estava por aí. 14, 15 anos. E eu já era muito envolvido, eu gostava muito de política, eu queria uma revolução no Brasil. Eu tinha opinião, com 15 anos de idade. Meu pai muitas vezes me chamou a atenção por causa disso. Olha só, uma criança de 15 anos de idade, um garoto de 15 anos de idade, e meu pai tinha medo que eu entrasse em cana. Porque era assim que funcionava, porque você não podia ter opinião. Não estou discutindo aqui se minha opinião era boa ou ruim. Não interessa, o que interessa é que você não podia pensar. Isso é o mais assustador de tudo, você não podia ter opinião. Não importa qual é a sua opinião, você vai dizer, mas eu concordo com a ditadura. Sim, mas se você discordar de uma parte da ditadura? Já é o bastante para você entrar em cana. Pense em tudo isso, gente. Vamos conhecer mais a fundo a ditadura. Agora vamos lá para a última questão. As pessoas também falam muito sobre estabilidade financeira. O que as pessoas não sabem, porque não procuram saber, é que a tal estabilidade financeira era artificial. O que significa isso? O Brasil não estava bem financeiramente porque o Brasil estava bem. Não. O Brasil estava bem, havia estabilidade financeira, porque os militares estavam enfiando o pé na jaca, estavam enfiando a mão no pote. Estavam fazendo empréstimos no exterior a rodo. Estavam se endividando monstruosamente. E é isso que eu vou mostrar agora para vocês. Então tenham isso em mente. Quando as pessoas falam que havia emprego, não sei o que lá, é tudo mentira. Mentira não é mentira, né? É desinformação. Não é verdade. Havia desemprego, podia não ser tanto quanto é hoje em dia, mas temos que lembrar também que a população era 90 milhões e hoje em dia são 200 milhões. Tem que pensar em tudo isso, tá, gente? Essa é a questão. Você tem que analisar os fatos de acordo com tudo que acontece. Não adianta pensar só numa direção, tem que pensar em todas as direções ao mesmo tempo. Então vou mostrar para vocês aqui, ó, fatos a favor e contra a ditadura militar.